Vamos falar do duplo etérico. O duplo etérico ele é um corpo material. Quando você desencarna, ele não vai junto, ele se desfaz, ele vai embora. O corpo físico morreu, o duplo etérico demora em média, no máximo 40 dias para se desfazer na atmosfera, ele se desfaz. O duplo etérico é onde está toda a sua energia vital, o seu ectoplasma. Seu ectoplasma. Que é o que mantém a imunidade do seu corpo físico funcionando, que mantém os órgãos do seu corpo físico funcionando, mantém o seu equilíbrio psicofísico, tudo direitinho. Então, o duplo etérico para o encarnado, ele é muito importante. Como é que você vai manter a saúde do seu duplo etérico? Com boas emoções, emoções equilibradas, e pensamentos equilibrados e positivos, bons pensamentos. Vocês sabiam que maus pensamentos e emoções desequilibradas desestabilizam o duplo etérico e você prejudica muito o seu duplo etérico? O seu duplo etérico ele fica entre o seu corpo físico e o seu corpo astral. Chamamos também de tela etérica, que pode ser rompida. Rompida como? Pelos vícios. Que vício? Álcool, drogas de todo tipo, maconha, cocaína, LSD, êxtase, crack, todas as drogas ilícitas. Cigarro, tabaco, esses vícios. Sabe o que acontece quem consome essas coisas? Rompe a estrutura delicada do duplo etérico, causa buraco no duplo etérico, vários buracos no duplo etérico. E os buracos, na borda dos buracos, parece papel queimado, parece que está queimado em volta. Causa esse buraco. Quando tem esse buraco, a sua energia vital que está ali dentro, ela sai. Aí você perde energia vital. E com esse buraco, sabe o que acontece? Fica mais fácil de você ser inspirado, intuído e ser usado por espíritos infelizes que estão no astral. Esse buraco também pode não, vai fazer, com que parasitas energéticos, larvas astrais, bactérias astrais e vírus astrais do astral inferior penetre. Se ela penetrar, eles vão se agregar no seu perispírito e no seu corpo físico e te trazer um monte de problema, um monte de doença. E fica mais fácil também de você ser vampirizado por esses espíritos infelizes. Então percebam que os vícios eles te trazem grandes problemas para o seu bem-estar, para a sua saúde, não só do corpo físico, como a saúde espiritual. Lembrando também que aqueles que exageram na bebida alcoólica, aqueles que fumam muito cigarro e aqueles que usam drogas, sabe como é que esses são considerados lá no plano espiritual? São considerados como suicidas. Meus filhos, suicidas. É claro que se você tomar 2 dedinhos de vinho, que vai fazer bom para o coração, tomar uma tacinha, não vai fazer mal a ninguém. Mas é aquele que entorna, que bebe um atrás do outro. Se você bebi uma latinha de cerveja no domingo, não tem problema. Agora, aquele que entorna, que fica bebendo toda hora em grande quantidade, lá no plano espiritual, é visto como suicida. E as drogas? Então eu também posso usar a droga? Não! A droga não tem que usar nada, meus filhos. Tem nem que experimentar. Tira isso da cabeça. Nenhuma droga tem que ser usada. Porque é extremamente pernicioso. Nem cigarro. Também não é para experimentar cigarro, não. Cigarro só te faz mal. Você não nasceu, você não é chaminé para ficar puxando fumaça? Você é chaminé para ficar puxando fumaça? Você nasceu para respirar oxigênio, ar puro, não para respirar fumaça. Você está se matando com o negócio de cigarro. Se você continuar com o negócio de cigarro, você vai desencarnar por causa disso, com efizema pulmonar e outros problemas, você vai chegar no plano espiritual como suicida. É isso que você quer? Então larga vício, larga os vícios. Não bebe, não fuma, não usa droga, não usa nada disso. Chegou, tá na hora de parar, né, meus filhos? Tá na hora de parar com o negócio de droga, né? Com o negócio de bebida e cigarro. Olha a internet aí, trazendo essas informações para vocês.
Só continua fazendo essas coisas quem é bobo, então quem está querendo se matar. E aí o sofrimento no plano espiritual é complicado. Porque quem está querendo se matar, quem está querendo se suicidar, vai ficar difícil para continuar encarnando aqui na Terra. Aí vai ter que se ajustar em outro mundo. E também, esses vícios faz com que você sofra um processo obsessivo profundo de espíritos infelizes que usam essas drogas, que eles não têm mais corpo físico e eles querem continuar alimentando o seu vício. Então eles vão se acoplar em você, como carrapato, num processo de simbiose espiritual, que se demorar muito tempo pode se transformar num parasitismo, e ele vai te vampirizar, sugando os seus fluidos pela boca, pelo nariz, pelos poros da epiderme do perispírito, porque ele quer perpetuar o sentimento de prazer que aquela droga que você usa, ele quer perpetuar nele também. E ele vai te inspirar, ele vai te forçar a você usar mais, inclusive em desdobramento. Quando você dormir, esse obsessor que está colado em você, ele vai te enfrentar. Quando você beber pouco ou usar pouco a droga, ele vai reclamar com você, ele vai te enfrentar e vai falar, você está bebendo pouco, eu quero mais. E aí vai ter aquela luta em desdobramento ali contigo, ele vai ficar te perturbando e você vai ter um sono muito conturbado. Sono conturbado, às vezes, é o obsessor que está lá te perturbando, querendo aquela droga, aquele cigarro, aqueles vícios. Vocês querem isso para vocês? Essa perturbação? Ou vocês querem dormir melhor? Acho que vocês querem dormir melhor. E vocês não querem esses espíritos grudados com vocês. Sabe por quê? Esses espíritos entram na tua casa, junto contigo. Você quer esse tipo de espírito na tua casa? Acho que não, né, meus filhos? Então, é melhor tirar os vícios e se equilibrar. Porque quem não está equilibrado emocionalmente é complicado, porque destrói o duplo etérico, destrói o corpo físico, destrói o perispírito. Você causa grandes problemas com tudo isso, né? Então, se equilibrar emocionalmente e se equilibrar psiquicamente. Esse meu filho aqui, que eu estou usando agora, esse meu filho querido aqui, esse médium, que pai João ama muito, hoje ele acordou, ele deu uma dormidinha, ele acordou, né? E aí ficou repetindo na mente dele assim, que ele recebeu orientação no plano espiritual, nós desdobramos ele, mas não deixamos ele lembrar de nada. Ele só acordou pensando um negócio assim, lembra-te quando tu caminhavas com o Cristo, Jesus, no plano espiritual, e quando ele te orientava, porque ele foi orientado por Jesus, assim como muitos outros são orientados, não é privilégio para ninguém. Antes que fiquem achando que Negro Velho está dizendo isso porque ele é superior. Não é superior a ninguém, ele é igual a todos vocês. Muitos médios são orientados por Jesus. Muitos aqui não sabem disso, né? Mas são orientados por Jesus. Jesus adora orientar. Então Jesus orientou ele, assim como orientou muitos outros médios, foi orientando ele. Orientou com relação ao quê? Uma das coisas que foram orientadas. Porque esse menino aqui, ele vai fazer um trabalho que as coisas que ele vai falar está um pouco além do sistema de crenças daqui, dos paradigmas daqui. Então, quando vem coisa nova, além do paradigma daqui, a humanidade daqui, ainda muito primitiva, que está vibrando muito mais na animalidade do que na espiritualidade, essa é a verdade, né? E alguns de forma bestial. Então, quando vem essas coisas, acham um absurdo. E eles reagem de forma agressiva, berrando, gritando, como seres atrasados que são. Então, Jesus orientou ele o quê? Quando acontecer isso, porque isso vai acontecer, quando ele começar a falar algumas coisas, quando ele começar a fazer algumas coisas, isso vai acontecer. Mesmo esse vídeo aqui sendo gravado, porque muitos nem vão vir aqui ver. Ou então vão ver e vão fazer de qualquer jeito. Ou então vão esquecer o que foi dito. Então, vai chegar alguns momentos, não vai acontecer nada de ruim não, mas vai chegar alguns momentos que ele vai estar em frente a uma quantidade grande de pessoas e as coisas que ele vai falar, essas pessoas vão achar um absurdo. E vai começar todo mundo a berrar. Todo mundo vai começar a berrar. Ofendendo ele, xingando ele, chamando ele de maluco, chamando ele de anticristo, chamando ele de bagunceiro e tudo mais. E aí Jesus, o que Jesus ensinou? Jesus falou para ele acordou pensando assim, lembra-te das instruções do controle. Mente, corpo e espírito. O que é isso? Quando estiver diante dos irmãos que estão muito atrasados e agindo dessa forma primitiva, agressiva, ele vai virar um Buda. Ele vai meditar na frente de todo mundo, minha filha. Ele vai meditar
ele vai ficar caladinho assim, com um olhar tranquilo e sereno. E a emoção dele não vai estar em ebulição não, com aquilo não. A emoção dele vai estar controladinha, como se ele estivesse numa cachoeira sozinho, meditando, né? E os pensamentos também, o pensamento vai ficar só no Cristo. O pensamento vai ficar só em Deus, na espiritualidade superior, porque ele vai estar com todos nós ali. E não vai acontecer nada além disso não, que a gente não vai deixar. E ele vai ficar assim, quieto, porque isso já é esperado. Já está acontecendo, né? Mas vai acontecer mais, porque nós não vamos parar por aqui. Nós vamos trazer mais. Então, ele vai ficar como? Ele vai ficar quietinho assim, ó. Sereninho. Não vai ficar quietinho, mas por dentro está em ebulição, não. Ele vai ficar quietinho e por dentro ele vai estar controlado. Porque ele foi treinado para isso lá. Isso aí já acontece com ele há tanto tempo. Não é novo, não. Já se repete há muito tempo que ele já foi para outros planetas para fazer a mesma coisa e agiram da mesma forma em outros planetas, agiram até pior. E já veio aqui na Terra também em épocas mais antigas que as reações foram piores até do que essa, porque eles cresceram um pouquinho, mas ainda está ruim, mas cresceram. Cresceram um pouquinho. Então, ele recebeu essa orientação hoje de manhã, é claro, né, meu filho? Esse vídeo aqui entra só no dia 2 de janeiro, né? 2 de janeiro de 2024. Hoje não, hoje está sendo gravado antes. Está sendo gravado antes. Mas vai entrar no dia 2 de janeiro, mas está sendo gravado aí quase 2 semanas antes, uns 10 dias antes. Então, ele vai ter que agir dessa forma, mediante a primitividade e a ignorância de alguns dos seus irmãos.